Bhagavad Gita por Paramahansa Yogananda, capítulo 12, A Natureza da Reta Ação, parte 2. Finalmente, como escreveu meu guru, o viandante costumaz do caminho da teologia raramente prova um gole ao menos da água pura e divina da verdade. Apetece unicamente beberagens coloridas e artificiais. Esse desejo por novidade só conduz para a região desértica da dúvida intelectual. Mas aquele que tem sede de Deus, conclui Yogananda, anseia apenas pelo néctar da bem-aventurança absoluta e infinita. E aqui a parte do Gita, 2.42. Ó Partha, Arjuna, a fixidez do estado de Samadhi está fora do alcance daqueles que se aferram ao poder pessoal e aos prazeres dos sentidos. Quem ficou turbado pelas promessas enganosas de mestres que eles próprios ignorantes prometem o céu como o maior das recompensas, não supõe que exista algo superior a isso. 2.43. Os rituais védicos e outras práticas formais não levam à união com Deus, o mesmo sucedendo a promessas ou esperanças de prazeres inefáveis no mundo astral. Tudo isso só leva, na verdade, a sucessivos nascimentos na Terra. 2.44. Aqueles que, incapazes de discernir entre o certo e o errado, almejam o poder pessoal e os prazeres intensos dos sentidos que, na Terra, quer no mundo astral após a morte, recorrendo a rituais védicos, reforçam seus laços com o ego. Não logram obter o equilíbrio interior que se estabelece com a meditação e ainda erram o único alvo verdadeiro da união, a união com Deus. Até aqueles que se entregam a práticas religiosas superficiais fazem enormes sacrifícios em sua busca da realização definitiva, terrena ou astral. Mas aí erram o único alvo verdadeiro que existe, a união com Deus. Nem mesmo o melhor dos karmas conduzirá alguém para junto de Deus, pois esse karma é constituído por ações executadas com a consciência do ego, apegada unicamente aos resultados delas. Tais resultados, em virtude desse apego, precisam regredir à sua fonte. Boas ações por si sós não propiciam liberdade espiritual, pois na medida em que o ego está nelas envolvido, ou seja, na medida em que se pensa, fui eu quem fiz isso, existe servidão. Mais importante que as boas ações são os motivos que as inspiram. Os resultados de tudo quanto fazemos devem ser consignados a Deus. O próprio fazer deve ser consignado a Deus. Em última análise, é Ele quem faz tudo. Não estamos aqui recomendando a passividade. Precisamos sempre fazer o melhor, mas tendo em mente, e só isso conduz à autorrealização, que um poder superior habita em nós, opera por intermédio e por nosso intermédio de tudo usufrui. Como disse Yogananda, ore assim: raciocinarei, quererei e agirei. Mas guia tu minha razão, minha vontade e minha atividade pelo caminho reto em todas as coisas. Apego e desejo são como a estática do rádio, impedem a percepção nítida dos programas que se quer ouvir. A mente deve estar livre dessa estática, que a mantém em perpétua inquietude. A reencarnação, por qualquer outro motivo que não seja sendo livre a alma, regressar aqui para ajudar os semelhantes, é causa de profundo desgosto. Pense-se nos anos praticamente perdidos da vida de uma pessoa: infância, meninice, adolescência, juventude, cujo tempo pela maior parte é desperdiçado no simples preparo para mais uma luta em busca de sucesso, para aprender umas poucas lições, muito poucas mesmo, usualmente, antes da aposentadoria, do mergulho na decadência física, depois talvez mental e da morte. O karma espiritual nos impele para cima, mas o ambiente também exerce forte influência. Será nosso karma espiritualmente forte o bastante para, em todas as circunstâncias, nos manter no caminho reto que conduz a Deus? Não podemos ter inteira certeza. Desvios das vezes nos levam temporariamente para longe do caminho. Que pessoa, em sua mente superior, sabedora de que o objetivo da vida é a realização no divino, arriscaria renovar a ignorância
em outro corpo antes de o bom karma induzi-lo de novo a compreender que na vida o que ela requer realmente é Deus? A menos que essa pessoa esteja já bastante evoluída espiritualmente, a probabilidade de ver-se detida a ponto de a liberação se tornar difícil, embora possível, é simplesmente grande demais. Lembremos-nos das mães lacrimosas, vida após vida, das esposas rixentas, dos maridos dominadores, dos filhos desobedientes, dos vizinhos incômodos, todos conspirando para nos manter atados à roda dos nascimentos. Bem anda aquele que, entrevista a oportunidade de buscar Deus, agarra com ambas as mãos. 2,45. Ensinam os Vedas que o universo é um composto de 3 qualidades básicas ou gunas. Teu dever, Arjuna, é ficar livre das 3, tanto quanto da dualidade da natureza. O caminho para isso é permanecer sempre calmo no eu, alheio a quaisquer pensamentos de aceitação ou posse. Entre os opostos da dualidade existe um estado intermediário, que tanto para uni-los quanto para separá-los. Toda onda no oceano tem uma crista, uma base e uma parte média. Essa parte média divide, como dissemos, mas também aproxima. Grandes ondas produzem cristas elevadas. Tais são os egoístas deste mundo, que alardeiam suas proezas, espezinham seus semelhantes e se combatem uns aos outros em feroz competição. Quando de uma tormenta, a superfície do oceano se agita furiosamente e não conhece paz. As ondas não apenas se alteiam, como se chocam entre si, qual se uma quisesse abater todas as demais. Também na vida, os egos inflados não experimentam sossego. Quanto mais tentam distanciar-se das profundezas tranquilas do oceano, exaltando sua individualidade, gostos e aversões, ambições e sede de vitória, mais agitados e inquietos se tornam no íntimo. Mesmo a onda mais alta tem sua base na vastidão do mar. Similarmente, todo ser humano é parte fundamental de Deus e, portanto, divino em sua essência. Deus mora em cada ego, embora muitos egos se esforcem para esquecer essa presença interior, afirmando a própria importância. Assim, a parte mais próxima do oceano fica encoberta e fora de vistas. Porquanto os egos das pessoas se projetam para o alto e dispersam energia por meio dos sentidos, no afã de prazeres, excitação, poder e domínio sobre os outros. A parte mais próxima do oceano é Sattva Guna, a qualidade que com mais precisão sugere a calma das profundezas marinhas. Mas para cada encrespamento da superfície há sempre as 3 partes da onda: a inferior, mais perto do oceano, a média, que se levanta soberba para se afirmar, e a superior, ou crista, que age como se quisesse proclamar sua independência absoluta do oceano. No santo, ainda mais humilde, persistem as três partes de sua onda de manifestação, pois na manifestação tudo se compõe das 3 gunas ou qualidades, sattva, rajas e tamas. Tamas, ou tamoguna, é a parte da onda de manifestação que se projeta mais longe a partir de sua realidade básica e que mais obscurece a própria existência dessa realidade. Assim, almas espiritualmente anuviadas, cegas pelo egoísmo, se consideram na posse de uma realidade própria, isolada. Rajas, ou Rajoguna, representa a porção principal da onda, a central que dá substância à onda inteira e suporte a arrogância simbolizada pela crista. Quanto mais a pessoa projeta sua consciência para longe da fonte de Deus, lisonjeando e inflando o ego, qual se for um balão, mais se divorcia desse manancial autêntico de poder. Os cultores do ego, em geral, produzem muito som e fúria, mas com seu orgulho apartam-se da força interior, estreitando-a numa crista pequenina, que frequentemente se torna mera orla de espuma, e por isso se debilitam. Todos conhecemos o provérbio: quanto maior o orgulho, maior a queda.
A onda perde apoio ao lançar-se longe demais de sua base e esfacela-se. Tamoguna é entorpecimento e inércia, consequência da força gasta do ego. A imagem não é perfeita, nenhum pode ser. Há, por exemplo, egos que não se projetam no fundo do oceano por orgulho apenas. São obtusos demais para perceber qualquer realidade além de si mesmos. Suas ondas, por isso, parecem morosas, nunca exuberantes. Tal pode ser o caso, por exemplo, da superfície oceânica após um vazamento de petróleo. Não obstante, a realidade de sua fonte abundante aparece mesmo no topo da onda do que na base. A força ascensional de uma onda provém de uma parte média, da agitação produzida pelos ventos, do impulso para cima das águas. Rajoguna é ativa, incansável, ambiciosa, agressiva. É ela que alcança-se para afirmar o ego. Acaba consumindo a força da crista, que desaba, ou provocando a separação, nem por isso menor, de sua fonte. Em todos os casos, a crista de uma onda representa Tamoguna. Sattva Guna é, como vimos, a base da onda, não a força que sobe, mas a que encrespa o oceano. Sabe de onde deriva seu poder e, se a onda não passa de uma ligeira protuberância, mal parece destacar-se do oceano. Os homens santos podem ser descritos como ondas pequenas ou mesmo leves encrespamentos. Sabem estar sempre perto de Deus, mas até eles, na medida em que conservam percepção individual, manifestam os 3 gunas, embora sua manifestação principal seja Sattva Guna. A parte de sua natureza mais afastada de Deus denuncia esse grau insignificante de Tamoguna. É que mesmo os santos às vezes manifestam Tamoguna até certo ponto. A não ser assim, eles próprios não poderiam se manifestar de modo algum. Mostram-se a essa luz, por exemplo, quando dormem ou descansam descuidadosamente. O grau de tamas que exibem pode parecer até mesmo da natureza de Sattva em outras pessoas, pois toda a criação expressa a relatividade direcional do que está perto, longe ou muito distante da fonte. Rajoguna é o terreno intermediário. Desse modo, também a dualidade da natureza aparece na mistura universal dos 3 gunas. Arjuna foi instado a superar a identificação com os 3 gunas e, consequentemente, com os estados contrários da dualidade. Krishna recomendou-lhe isolar-se da identificação com o exterior, graças à calma interior absoluta. O desprendimento íntimo pressupõe deixar em repouso o anseio do ego de continuar se definindo como realidade separada e individual. A consciência do ego é o impulso interior para erguer cada vez mais alto a onda da individualidade, com o fito de, por fim, superar as outras ondas. Aqui, de novo, nenhuma imagem é perfeita. No caso do oceano, é o vento que primeiro levanta as ondas na superfície. No caso do ego, esse vento é o da ilusão, que, em certo sentido, voa pelo mundo, confundindo as pessoas quanto à natureza essencial da realidade. O poder da ilusão, no entanto, vem principalmente de dentro de nós, não de fora. É a ilusão íntima que nos leva a dar respostas equivocadas às circunstâncias exteriores. E nós continuaremos as cenas desse mesmo capítulo nos próximos capítulos.